E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema de hoje é Dança e Caos, com o queridíssimo convidado Caio Picarelli. Vamos aqui. Sejam. Caio, tudo bem? Seja Olá, bem-vindo. muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí. Tomara que todos estejam me ouvindo bem. Raíssa, um beijo. Desculpa, que vai ter alguns momentos que eu vou me empolgar assim. Não, à vontade. Se você quiser esperar, inclusive, outras pessoas irem entrando, eu não sei como funciona isso. É minha primeira vez, eu te disse isso. Eu vou ler um poema. Eu tenho lido poemas de um livro chamado Pensamento Dança, do professor e filósofo Igor Fagundes. Igor, querido, sim. Yes, Picarelli. E aí eu vou ler antes, porque enquanto eu estou lendo, as pessoas estão chegando e aí a gente vai dinamizando o nosso início do bate-papo assim. Claro. Raíssa é uma querida que eu trabalhei em 2014, acho que foi 2014. Maravilhosa, uma pessoa incrível. Ui, calma aí, minha caneta caiu. Aí. Bom, é esse livro aqui, Pensamento Dança, tá? Do professor e filósofo poeta Igor Fagundes. E o nome do poema se chama Pequena Morte. Cerrar os olhos para ver o que se passa quando a língua passa a boca de uma outra língua que, por tara, avança. Naquela que devassa ao beijo, lança-se, lembrando a dança, quando o corpo inteiro integra um a um de seus sentidos, e houvesse neste espaço exíguo, íntimo, a combustão do tato com algum cheiro, sabor vermelho, a sussurrar no ouvido, um tal sentido sexto, ou o hino tímido, tinido nas salivas que se tocam, como se liras no arco das arcadas dentárias, onde agudo e grave roça. O timbre que as gengivas esparramam por debaixo destas línguas tão barítonas, que arranham a garganta, ora soprana, e arrancam de um tenor palato o drama. De arremessar violinos rumo ao céu, da boca e, em sua bruma, violoncelo. A sossobrar em chamas um soluço. O hiato, nuvem, onde o sol expulso retorna sempre que os clarões noturnos entornam no beijar o acorde mudo. Tornado, o lábio chave deste túnel, por onde a vida tenta gerar frutos, e no tumulto se transmuta em surtos, de um curso vário cujo início é o vulto, da viagem provisória ao fim do mundo. Bom, então a gente pode iniciar o nosso bate-papo de hoje. Eu vou começar falando brevemente sobre quem eu sou, para quem não me conhece. Depende, também vou falar brevemente sobre o porquê desse tema de hoje. E depois eu passo a palavra para ti e a gente começa o nosso bate-papo oficialmente, dizendo com o tema Dança e Caos. Opa. Um beijo, Raíssa. Gratidão pela presença e boa reunião para você. Bom, meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais especificamente da dança contemporânea, alongamento e dança de rua. Também sou
videomaker, fotógrafo e mais atualmente tenho entrado e me enveredado pela arte do marketing digital. E essas lives fazem parte do meu projeto que se chama Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. O tema de hoje é Dança e Caos com o queridíssimo convidado Caio Picarelli. E por que, Júlio, esse tema, dança e caos? Eu conheci o Caio faz alguns anos e antes disso eu já conhecia um pouco por alto, bem superficial sobre o Butô. E o quanto isso, quanto essa relação de que aqui no Ocidente a gente traz essa relação do caos, algumas relações também longe do que é da felicidade, do oba-oba, essa relação também da dança que muitas vezes traz essa expressão um pouco mais de tchá, sabe, de felicidade. Como é que é esse outro lugar que também pode, que nosso corpo habita, que muitas vezes a gente rejeita esse caos do que nós somos como seres humanos, muitas vezes ele também na dança ele é deixado de lado, ele é deixado em outro lugar que a gente não acessa e que muitas vezes o nosso corpo precisa de também perceber que lugar é esse que está no nosso todo, que muitas vezes colocamos debaixo do tapete. E já conversei algumas vezes com o Caio e percebia o quanto isso ele vive de uma maneira muito, muito original. E isso faz com que o bate-papo de hoje vai ser muito rico nessa troca que ele vai compartilhar com a gente sobre essa experiência dele em relação ao caos, que tem muito dessa vivência com o Butô. Então, acredito que vai ser, além de rico, vai ser também muito reflexivo sobre o que seria isso para a gente que também está imbuído das nossas questões como dança e que nem percebemos que estamos reproduzindo vários padrões e que a gente fala assim, não, eu não reproduzo padrões, tal, não sei o que, dança contemporânea, pá, é para quebrar vários paradigmas, mas às vezes a gente está reproduzindo os mesmos padrões que a gente fala que não quer produzir e acredito que esse bate-papo vai ser muito rico para a gente, né? Eu acho Tomara, tomara. Tomara sim, mesmo. de certo modo é uma sementinha que em mim acredito que já está acontecendo só o fato de estar aí nessa questão do caos, que estou resgatando várias coisas, inclusive sobre alguns temas que eu já conversei com o professor Igor Fagundes, que ele traz também algumas relações de caos, que é bem interessante para a gente trazer para o nosso corpo, tá? Acho que é isso. A Tasha está comigo agora, então eu imagino. Bom, Yeah. vou me apresentar muito brevemente, então. Eu me chamo Caio Picarelli, para quem ainda não me conhece. Eu sou bailarino de Butô. Eu, na realidade, para além do título de bailarina, eu me considero um artesão do corpo. Eu acredito que o corpo, a carne, ela é formada através de tessituras muito sutis, porque todo atravessamento, a cada segundo, em cada momento, acaba constituindo certas particularidades da carne. E quando a gente acaba entendendo que a carne tem o seu próprio ritmo, a gente acaba se desconectando um pouco dessa demanda altamente produtiva que o grande sistema político nos impõe. Essa, na realidade, é a minha grande luta, enquanto artista, enquanto artesão, tentar desconfigurar essa castração, por assim dizer, que o sistema impõe. E como que eu faço isso? Eu faço isso através da minha artesania, né?
As minhas práticas são muito pautadas na educação somática, principalmente com os trabalhos deixados por Bartênia, pela minha querida mestra Angel Viana, a quem eu devo muito. E eu fui muito afortunado de ter no meu percurso grandes mestras e mestres de Butô, né? Como o Yoshito Ono, falecido, né? Filho do Kazuo Ono, um dos grandes colaboradores de Tatsumi Hidikata, que foi o fundador do Butô, Yukio Waguri. E aqui no Brasil a gente tem um núcleo muito rico desses estudos de práticas de Butô, que é o Núcleo Experimental de Butô, dirigido e coordenado pelo Tiago Abel, que é um mentor, um parceiro, um colaborador fantástico. E eu acredito que todos esses atravessamentos forjaram e teceram a minha carne para justamente me fazer relacionar com esse próprio caos contemporâneo, né? Porque, pelo menos dentro da minha visão, toda essa alta demanda de produção, ela permite com que nós, enquanto artistas, fiquemos saturados muito rápido. Nós acabamos perdendo o fôlego, e até mesmo como o filósofo Nietzsche falava, a gente acaba perdendo a própria pulsão de vida. Porque é tanta demanda, é tanta cobrança, que foi como você disse, a gente acaba reproduzindo padrões sem saber, e nós estamos em um momento que é muito complexo, que para além da Covid-19, isso já é uma questão anterior, que é essa escravidão às mídias sociais, essa escravidão ao virtual, essa urgência em estar sempre bonito na foto, em estar sempre mostrando que você é capaz de colocar a perna na cabeça, ganhando muitos likes. É como se nós fôssemos estimulados a estar sempre presentes, a estar sempre alimentando o nosso próprio ego. A gente vive da era de Narciso. E isso, na realidade, é um grande componente para a instauração desse caos. E pelo menos eu, enquanto artesão, a minha arte se propõe justamente a ir contra essa maré. Assim, porque se há tanto Narciso, aonde a gente encontra um pouco de Dionísio na nossa vida, né? Se a gente for usar as imagens que o Nietzsche usa muito de Dionísio e Apolo, tem um livro que me atravessou muito, que eu gosto muito, foi praticamente um ensaio, de um filósofo chamado Byung-Chul Han. Se chama A Agonia de Eros. É um livro maravilhoso para a gente entender como a nossa contemporaneidade ela se encontra num momento falacioso que é quase cruel com si. É cruel com si no momento em que você se vê sendo cobrado não apenas pelos outros, mas pelo seu próprio reflexo, né? Então, a gente acaba atribuindo à estética um sentido de beleza que é a perfeição. E essa sede pela perfeição nos torna, eu pelo menos acredito nisso, nos torna quase que espectros vazios. E eu acho que esse é o ambiente perfeito para a instauração do caos, né? E se a gente pega esse momento muito triste que a gente vive, de recolhimento social, a gente se vê ainda carregando as amarras e mazelas da alta cobrança produtiva que é imposta por um mercado que não nos valoriza, né? Porque agora todos dependem da cultura para manter pelo menos um quê de sanidade, mas que nós não somos valorizados enquanto profissionais, as demandas continuam acontecendo com esses editais tristíssimos
virtuais, é quase como se fosse uma esmola para o artista, para produzir um vídeo perfeito para ganhar R$ 100, R$ 200. Então, o que é mais caótico do que isso? Porque a gente agora está se vendo num momento em que nós temos que ser os profissionais perfeitos, a troco de quê? Se a gente não consegue nem pagar as contas com a esmola que nos é oferecida. Então, assim, eu particularmente acredito que esse momento de recolhimento social ele é mais do que urgente para fazer com que nós consigamos refletir sobre o cuidado de si. Porque o que é mais caótico do que o autocuidado? O que é mais caótico do que o cuidado de si? Porque se o cuidado de si ele é tão menosprezado pelo sistema produtivista, pelo sistema integralmente capitalista, esse caos ele pode se tornar uma pulsão de potência. E diferente do caos que nos acomete no cotidiano, uma pulsão de potência muito poderosa e muito positiva. O caos pode sim apresentar uma possibilidade de manter a nossa saúde emocional e a nossa saúde psicológica menos fragmentada do que está. E isso eu trago muito através do Butô, né? E agora falando um pouco do Butô, e eu não vou dar aula de história de Butô nem nada assim, mas eu acho muito interessante trazer os pastiches que são muito conhecidos do Butô, né? Essa história da dança lenta, dos corpos seminus, carecas, pintados de branco. Ai, Segunda Guerra. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. O Butô permite com que haja uma pulsão de vida-morte tão profunda que o que vaza como movimento é um respingo da dança que já acontece no próprio interior. O Butô, nesse ponto, se apresenta altamente como uma prática artística que é política, mas é a política no sentido de te apresentar uma maneira de romper com as castrações sociais, com as castrações afetivas, com as castrações humanas. É desmoralizar mesmo, é romper com a moral para com que a gente possa entender e se aprofundar em outras perspectivas éticas, poéticas, como diz Tiago Abela. Né? Não é uma questão de moral, a gente tem que romper com a moral. A moral apresenta, sim, esse caos que a gente vive. A moral castra e adestra os nossos corpos para sermos subservientes a um sistema que simplesmente nos dá esmola até onde nos convém. Mas até o preço disso é justamente a castração do que a gente pode entender como liberdade. Né? Porque também o que é liberdade? O que é ordem? Porque a ordem só existe se tiver caos. Então, seria o caos o grande vilão? Porque se a gente for pensar no grande caos que nos acomete agora, ele tem nome, sobrenome e uma razão. E eu não estou falando necessariamente sobre, enfim, o ser humano que ocupa atualmente a presidência da República. Eu estou falando, inclusive, de como nós estamos lidando com uma pandemia. Né? E eu acho que isso conversa muito com o tema da nossa conversa. Dança e caos. Mas eu acho que, para além da dança e caos, o caos como uma possibilidade de cuidado de si, e o cuidado de si como uma possibilidade de potência, porque a gente entende como dança, né? Para além dos virtuosismos, para além das grandes mostras de fisicalidade,
Eu acho que a gente está num momento muito fértil para entender que a carne, como diz Angela, o corpo é o grande filósofo, está tudo lá. Está tudo lá. Até que ponto nós nos entregamos a compreender a complexidade dessa afirmação, é um momento em que a gente literalmente olha para o abismo e fala. Só que a gente se esquece que o abismo também nos responde. E aí como que a gente cria em cima disso? Mas eu não digo, Júlio, criar como uma criação pela criação. Que nós, enquanto artistas, também somos constantemente cobrados a estar criando. Criando para o teatro, criando para o espetáculo, criando isso. Mas é uma criação de vida-morte mesmo. É uma criação de existência, é uma criação de pulsão de vida. É essa criação que me interessa. É essa criação que eu levo para onde quer que eu esteja dançando, para quem quer que eu esteja ensinando. Então é um momento muito sensível mesmo para que a gente possa refletir sobre o que é caos, sabe? Como a arte pode não ser uma âncora, porque a arte não tem que ser muleta para nada, mas como a arte pode ser uma grande pulsão para a gente sobreviver nesse momento. Eu acho que eu falei demais. Tem uma coisa que eu fico pensando muito sobre essa relação do caos. Muitas vezes a gente nega esse caos quando ele vem, quando a gente percebe que ele está existindo, tem uma tendência da gente colocar uma responsabilidade desse caos em lugares, em pessoas, em situações, em outros corpos que não seja você mesmo, como essa alta responsabilidade do que está acontecendo, porque de fato você não reconhece o caos como uma possibilidade de existência do seu corpo, de estar ali tanto criando caos, tanto também porque existe caos dentro de você, é uma possibilidade muito grande, porque é o que você falou, se autocuidado é uma relação caótica também, porque tem uma dificuldade, não é fácil ter esse autocuidado, porque a gente acaba que esbarra em vários sentimentos, dificuldades, é, e aí que e aí não para não entrar nessa relação de culpa também, porque você não consegue se autocuidar, e aí se eu não consigo, eu tenho que fazer o quê? Aí começa a colocar a, a culpa começa a transferir essa responsabilidade para outras pessoas, outras situações. Então, quando eu penso no caos, eu penso trazendo para esse bate-papo essa transferência que a gente, por não reconhecer, transfere e não se aceita como aquele que também causa o caos e também aquele que recebe o caos e está nesse ciclo de, de movimento. Tá o tempo todo, como você falou, qual é o posto de caos mesmo que você falou? A ordem. Se tem a ordem, tem o caos. Então, por que a gente está o tempo todo colocando debaixo do tapete esse caos? E agora que a gente está vivendo o caos, como é que a gente consegue ter essa alta responsabilidade de trazer isso para o corpo de uma maneira, como você falou, de cuidado? E o que seria esse verbo cuidar quando o caos se estabelece e a gente se autorresponsabiliza por ele também? Olha, se a gente for parar para pensar que uma das ações mais subversivas que a gente tem hoje em dia é o amor próprio e o autocuidado, eu acho que a gente já pode caminhar para algumas especulações sobre como responder essa sua pergunta, né? E é por isso que eu coloco esse espectro do autocuidado em um local caótico, porque eu não vejo a ordem como uma oposição do caos, mas sim uma pura dança, né? É uma dança, é um fluxo.
A gente vê essa representação muito belamente no mito hindu da deusa Kali, ou em algumas versões do deus Shiva, quando ambos assumem a função de Nataraja, onde através da dança destroçam mundos, universos, justamente para reconstruir, para fazer nascer algo novo. Então, quando a gente pensa que o caos é tudo que sai da ordem, e nós vivemos em um sistema que preza a ordem e o adestramento, o que poderia ser mais caótico do que cuidar de si? Mas aí a gente também, né, tem esse outro ponto do que de um caos social que é gerado justamente pela disfunção dessa tida ordem, né? A gente só encara esses espectros como caóticos porque o que é dito como ordem, na realidade, não é funcional. E a gente pode aplicar isso para além, inclusive, né, das nossas esferas de atuação enquanto artistas, mas para a esfera de carne humana mesmo. A falácia da dita ordem é que gera essa nossa sensação de caos. Porque no final das contas, no dia seguinte, todo mundo tem que acordar, tem que fazer seus respectivos trabalhos, e acabam colocando, como você disse, para debaixo do tapete todas as suas emoções, todos os seus medos, todos os seus traumas. E a gente não está aqui para falar sobre psicologismo, não. Não é o meu ponto. Falar de um assunto psicologizante, porque nós temos profissionais para isso. Nós temos as psicanalistas, os psicanalistas, as psicólogas e os psicólogos para nos amparar no sentido de apresentar novas possibilidades, né? Inclusive para entender que o caos não é um vilão, não é um vilão. Eu tenho para mim de que o grande vilão dessa história, na realidade, é todo o conceito de moral cristã que é muito entranhado no nosso sistema. E veja bem, não estou fazendo uma crítica direta à religião de qualquer pessoa, mas a culpa cristã que vem lá, principalmente da Idade Média. A gente pega aí século XII, entre século XII e XIV, a força da culpa foi muito bem estabelecida pela Igreja. Tem esses reflexos até hoje, né? Então, tudo que nos faz nos sentir culpados acaba gerando um caos que acaba nos desmotivando. Só que há como pegar isso e transformar em potência. No momento em que você consegue se desconectar de que se culpabilizar talvez não seja o caminho certo, né? Não, e aí a gente entra em uma outra questão que talvez seja moral, o que é certo e o que é errado. E como transpor certo e errado para razões éticas, né? E aí eu recomendo fortemente Spinoza, eu acho que deveria ser um estudo base para todas e todos. O Ética do Spinoza realmente apresenta parâmetros que correlacionam isso tudo a afetos. E é o que muito se fala hoje nessa contemporaneidade, né? Mas até que ponto é praticado isso? E aí, se afinando mais um pouco com a nossa conversa, como que isso é praticado no nosso ofício, enquanto bailarinas, bailarinos, artesãs e artesões, profissionais da dança, das artes do corpo, profissionais da cultura, né? Muito se fala sobre as relações de afetos, mas até onde a gente se afeta e até onde a gente quer afetar o outro, né? Eu lembrei de uma coisa que, durante sua fala, sobre esse amor próprio, autocuidado, sobre as nossas vozes interiores. Que quando a gente se volta, né, para esse autocuidado, começa a estar mais sensível ao que nosso corpo fala,
ao que algumas pessoas dizem como intuição. E aí é quando muitas vezes essa intuição, esse corpo que fala para outras pessoas, você vai ouvir: você é doido? Você está fazendo isso? Aí você, sim, mas é porque você está seguindo esse autocuidado, essa voz que te fala, esse corpo que quer que você faça aquele tipo de movimento, mas aí aquela ordem, como você diz, ela te limita, porque na verdade esse esse seu movimento para essa ordem que está estabelecida, para ela é o caos. Então, como é que. Então, isso é muito doido de se pensar, porque o seu desejo de agir, ele acaba que se torna um caos, mas de certo modo, para você, é uma maneira de você estar vivenciando a sua vida nesse autocuidado, nesse cuidar. Então, muitas vezes, é o que eu estou buscando sentir como é que está vindo o que você está trazendo para o bate-papo, e é o que eu consigo lembrar na hora, que são essas vozes, e como nosso corpo muitas vezes precisa tolir essas vozes, e logicamente ele vai para um outro caminho que não é do autocuidado, que não é dessa escuta, né? Que eu acho que é um que é o que é o que traz esse caos de uma maneira negativa, não sei se é negativa, mas de certo modo não é a escuta do corpo, é um outro lugar diferente. Sim, sim, e eu posso até dar um exemplo de caso, né? O, a dança Butô é tida como a dança dos extremos, né? A dança da autodestruição, a dança do autoflagelo. É quase como se fosse a Opus Dei da dança. Mas por que isso? Né? Se a gente for pensar no nascimento do Butô, lá no final dos anos 50, no Japão, pós-guerra, completamente oprimido culturalmente por forças americanas. A gente tem, através das mãos do bailarino Tatsumi Hidikata, o nascimento de uma dança que, de fato, se propunha levar o corpo a estados extremos, justamente para romper com a noção de padrão de corpo, castrações impostas por um governo, literalmente mostrar que a carne pertence ao próprio indivíduo. Só que, né, naquela época, foi através de modos pouco ortodoxos, que foram funcionais para aquele momento, para aqueles corpos, mas o tempo passa e nós devemos, basicamente uma obrigação nossa, acompanhar as mudanças do tempo. Né? Ninguém vai sair colocando saco de gelo na genitália de bailarinas e bailarinos para promover estados psicofísicos. Poderíamos? Poderíamos. Se eu faria isso, pela minha pausa, eu acredito que em algum momento sim, mas eu sei que eu também não faria isso. Porque a gente tem um campo tão lindo hoje em dia, que são as práticas de educação somática, que apresentam diversas possibilidades para colocar justamente essa pulsão de criação, essa pulsão de vida, em um local de autocuidado. Então, se no final dos anos 50, num Japão oprimido culturalmente, o caos como subversão à norma era esse autoflagelo, e aí eu não estou fazendo, não estou confirmando, não estou atestando que mas levantando uma possibilidade. Em 2020, num Brasil como está, talvez a maior ação de subversão e caótica seja realmente você, em um determinado momento do seu dia, pisar numa bolinha, deitar em cima de um bambu, fazer uns alongamentos, dançar como se ninguém estivesse vendo. Isso é a maior subversão que a gente pode ter hoje em dia.
Porque, óbvio, que seria lindo se a gente pudesse tacar fogo no capitalismo, na corrupção, em, em tudo que a gente já sabe que não é funcional, que não está dando certo. Mas quando você me apresentou o tema dança e caos, eu vi esse caos por um local de muito mais potência e beleza do que de fato como uma problemática. Porque talvez o que a gente esteja sentindo como caos seja justamente essa falsa ordem moral, Hum, né? Então, o que eu posso apresentar é que a dança Butô apresenta lindos caminhos para isso. O legado deixado por Tatsumi Hidikata, Kazuo Ono e todas as suas reverberações apresentam possibilidades muito bonitas de que não é necessariamente através da dor que a gente vai ter uma bela produção. Às vezes, a temperança, a serenidade, sem colocar na conta de filosofia zen, mas às vezes a temperança e a serenidade sejam ferramentas caóticas lindas para se criar lindas danças, sem a necessidade dessa urgência louca que nós temos hoje em dia. sim. É, você poderia falar como que você traz possíveis relações de caos quando você dança, quando você, não sei se, quando você cria algum experimento ou algum trabalho com dança? Eu acho que todo esse meu relato é muito em cima dos meus processos criativos dentro da dança Butô, Sim. né? Então, eu só posso falar sobre essa ótica. E Uhum. mesmo assim, sobre a minha ótica dentro dessa dança. O caos é tudo que me atravessa. Então, Ah, quando eu estou criando, eu dificilmente vou querer resgatar memórias de sofrimento, por exemplo, que ainda é uma tática muito usada por, pelas pessoas do teatro e até mesmo pelas pessoas da dança, né? Resgatar traumas de infância ou momentos de sofrimento para dar uma poesia. Mas, na realidade, no momento em que você vê que absolutamente tudo pode te atravessar, tudo pode fazer corpo com a sua carne, você amplia imensamente os seus campos sensórios. E para mim, esse assim, seria o tutano do caos dentro do meu processo de criação. Então, se eu estou fazendo um processo de criação, vamos supor, em cima de Salomé, do Oscar Wilde, como que, para além desse texto, né, que faz corpo por si, mas o que dentro desse meu universo me atinge diretamente enquanto carne? Como que o ar faz corpo com o meu corpo? Como o sol faz corpo com o meu corpo? Como um grito faz corpo com o meu corpo? De uma maneira em que eu possa ampliar, e aí está a grande diferença, que muitas vezes não fica claro para quem quer se aproximar do Butô. Butô não tem como proposta ser uma dança psicologizante. Ninguém quer trabalhar em cima do gatinho morto. Não é isso. Mas é escavar outras possibilidades de sensorialidade da carne. O Tatsumi Hidikata tinha uma frase que é bem icônica, inclusive. É preciso escavar-se como quem escava a ferida até não ver mais pus.
Isso significa que você vai meter uma colher numa ferida sua? Não. Mas é como você se escava tão profundamente, sem atrelar isso a memórias, mas sim, literalmente, ao que o seu corpo carrega enquanto vida, isso para mim já é caos. Isso para mim já é material para uma vida inteira de criação. A Raquel, a Oliver Raquel, eu acho que eu sei quem é. Raquel, é Raquel você? Oliveira, querida. Será que é ela? Raquel, é você? Se for você, que eu tô achando que é você, manda um joinha assim. Se for, te manda um beijo, saudades. Se não for, tudo bem. Ela colocou assim: me parece que o Butô se aproxima de temas como a morte e o caos, mas habitando uma experiência que gera vida, uma espécie de ambivalência. Exatamente isso. Essa espécie de ambivalência que a Raquel menciona, se a gente for pensar dentro de uma ótica oriental, e também não é a minha proposição ficar trazendo visões orientalistas, é o que os japoneses chamam de ma, né? O espaço entre. Então, essa ambivalência pode ser muito caracterizada entre o espaço entre e essa vida que eu tenho, mas que na realidade também contempla uma constante morte que eu estou a caminho de atingir. Eu não, e aí a gente pode ver por dois ângulos. Eu estou vivo, mas eu posso também estar constantemente em processo de morte. Então, eu acho que é um comentário muito pertinente, porque é justamente isso. E isso tira um pouco desse tabu, né, de que o butô é a dança da morte, tem quem considere a dança da vida. Não, é a dança do caos. Poderia ser a dança do caos. É a dança que borra as fronteiras. Né? Hum, A gente é muito acostumado a querer pintar de uma forma incólume, mas às vezes quando a tinta vaza das fronteiras, o resultado atinge muito mais, né? E eu não vou falar que atinge muito mais a alma, não, atinge mais a carne, porque carne, alma, espírito, consciência, é tudo uma grande amálgama que não tem como a gente fazer distinção ao mesmo tempo que tem. Mas que neste momento, enquanto estamos vivas e vivos, é uma grande amálgama, né? É o blur, é o borrado. E isso é muito bonito. essa imagem, né, do borrar as fronteiras, nossa, essa imagem muito interessante porque para a gente, né, nessa construção que nós temos ocidental, posso falar, não sei se é ocidental, mas sei lá, aqui, Brasil, borrar as fronteiras é sair do que seria o ideal, do que seria o perfeito, do que seria o certo, né? E borrar as fronteiras, eu acho que é inclusive sair desses lugares que nós estamos já acostumados a habitar, inclusive eu posso falar da dança, né? E, e, é, e é poder ver outros tipos de texturas que isso dá, outros tipos de. Só o fato de sair do que é convencional, do que nós estamos convencionados também, como é que é extrapolar também os nossos sentimentos, como é que é extrapolar Sim, também as nossas relações de, de certezas, porque nada está certo, né? E esse caos também ele vai na aceitação de que nada está certo, nada é do jeito que a gente vai é, prever, esperar, tanto que nosso bate-papo aqui não teve, para quem gosta de saber de bastidores, aqui não, o nosso bate-papo de hoje não teve uma prévia, tipo, geralmente eu faço uma prévia com os convidados, fala, vamos ter aqueles 30 minutos antes da live para a gente poder conversar um pouquinho, afinal, pensamento, não tivemos isso, uhum. então, Não. justamente, é esse entregar-se ao momento
que é o caos, é essa relação de que a gente não sabe o que vai acontecer, é essa é, não consigo, a gente não consegue prender. Do mesmo modo é com nossa personalidade, nossa relação com o movimento, a nossa é esse borrar as fronteiras, que é se deixar também se permitir a tudo isso que não temos o controle. E que, afinal das contas, são pouquíssimas coisas que a gente tem controle. Mas, no momento em que a gente consegue identificar de que tem uma beleza muito grande na falta de controle, eu imagino que para pessoas de Capricórnio isso deva ser completamente horrendo de se ouvir. Mas tem uma beleza muito grande na falta de controle. Porque, ao mesmo tempo que tudo está dado, não tem nada dado também. E eu vou usar essa palavra que você usou, que eu gosto muito, texturas. Isso dá textura para a vida. Isso dá tutano para a vida, para o corpo, para a própria dança. Né? Eu gosto muito da imagem de que quando a gente tenta pegar a água, ela constantemente escapa entre os pequenos espaços entre os dedos. Por mais que a gente tente, seja conchinha, seja com os dedos abertos, a água sempre vai escapar. E só nesse simples ato já dá uma possibilidade de criação que redefine completamente como a gente pode se relacionar com o nosso movimento. E talvez, e só talvez, fazer com que nós consigamos refletir de que não necessariamente precisa vir sempre de fora. O que faz, afinal de contas, tudo aquilo lá dentro dançar de uma forma tamanha que o que for respingar é o sopro de vida-morte, é o sopro de ordem caos, é o sopro de beleza feiura, é o sopro de um puro atravessamento. Seja como isso for atravessar, mas que atravesse. Porque não tem sentido se simplesmente não atravessar. Temos um comentário aqui do Rodrigo Abel. Ele colocou: tive o prazer de assistir uma apresentação do Caio. A energia que emana da apresentação dele é exatamente essa. Não a quebra e não a permanência de um padrão, mas o borrar. Uma beleza ímpar. Ai, querido Rodrigo Abel, um beijo. Um beijo, Yes! Abel, se você estiver também aqui, um beijo. Muito obrigado pelo carinho. Eu vivo até Queridão. sem. A gente tem. Estamos chegando nos 10 minutos finais. E aí eu vou pedir para a gente, esses 5 minutos, a gente, não sei se é fechar o pensamento, mas ir para uma resolução do que a gente trouxe no bate-papo de hoje, o que a gente sentiu nesse encontro aqui em preto e branco. O primeiro bate-papo nessas 50, nessas 57 lives, 57 lives, e a primeira em preto e branco. Maravilha! Logo com quem? Eu acho que você estava esperando justamente para que fosse comigo para estrear esse preto e branco. Exatamente, tem tudo a ver, cara. Nossa, gostei muito. E aí a gente vai fazer esse apanhado e vamos sentir o que acontece. Você quer começar ou quer que eu comece? Por favor, pode começar. Então, é interessante eu trazer esse bate-papo, porque muitas vezes na faculdade, né, eu sou graduando em dança na UFRJ, comecei em 2012 e estou eterno, não sei quando vou terminar, mas é isso, faz parte da vida e tá ótimo, né? E eu tive no grupo de pesquisa do Igor, que se chama No Nada, que muitas vezes a gente se questionava sobre essa relação do caos. Como eu falei, eu sei bem superficialmente do Butô, mas
conversando com você, em outras palavras, isso se assemelha muito ao que a gente conversava sobre o caos lá. E que é uma grande dificuldade da gente não separar esse caos como se fosse essa oposição entre caos e ordem. Mas é uma possibilidade que existe na gente que não é para, inclusive, encaixotar isso aqui é caos, isso aqui é ordem, mas é perceber que existem outras facetas na gente que é necessário a gente transbordar, a gente borrar, Uhum, porque uhum, muitas vezes se deixa em lugares muito de lado, esquecidos. Não, é o nosso corpo, ele tem uma potência muito grande, inclusive nesse lugar que está ali. Se existe luz, é porque tem uma sombrinha aqui atrás. Se tem uma sombrinha aqui atrás, porque tem essa luz aqui que está fazendo esses dois, sabe? Então há movimento nisso. Então é como se eu quisesse também, nesse movimento do caos, eu olhar aqui nesse lugar que está escuro, mas que não é a escuridão em si, não é o dark, o negativo, não, é uma outra possibilidade da existência que está ali. E aí, se eu me mover, está o tempo todo se alterando. Não tem como tirar aqui a sombra daqui de trás, não tem como, tem, uhum, sabe? Então, isso me faz muito trazer essas recordações, essas lembranças dessas pesquisas nesse grupo de se chamando Nada, do professor Igor Fagundes, lá da UFRJ. Então, só complementou muito, só, não, tipo, só, aliás, complementou muito essas reflexões e esse pensamento que você falando traz muitas imagens de movimento, é impressionante, sabe? Você vai falando, eu fico, gente, o que está acontecendo? O movimento tá aqui sem eu estar dançando, assim, sem estar me movendo, dançando, mas está acontecendo alguma coisa aqui. Muito, muito interessante a sua maneira de falar, assim. Acho que é isso, dá vontade de falar muito, mas não tem como falar muito. A gente está sempre dançando no final das contas. Se a gente consegue ter a simples noção de que no momento em que a gente respira, os nossos pulmões estão em movimento, o nosso coração está sempre batendo, o nosso estômago está constantemente com movimentos peristálticos. Tudo que contempla o nosso corpo é uma constante dança. Se a gente consegue acessar a potência constante dessas pequenas danças, a gente também consegue entender de que não é só uma relação do preto e do branco, mas sim de uma paleta infinita de cores. Eu acho que o caos, para mim, contempla justamente isso. É no momento em que a gente enxerga essa grande possibilidade de paleta de cores e a gente se embebeda disso, e se borra, e se lambuza, e se vomita com isso. Sabe? É quase um processo antropofágico. É se consumir, é se defecar, e não encarar isso como se fosse um demérito ou algo nojento, mas é o universo da própria criação de que contempla a poesia que é se ter uma carne. E eu acho que eu só posso fechar assim. E aproveito também para novamente agradecer esse convite. Acho que foi muito bonita a nossa conversa. Gostei muito da interação de todas e todos que estão aqui. E, para além de desejar muita segurança durante esse recolhimento social, eu também sei que ao retornarmos, eu espero que não voltemos ao normal, porque o normal não estava legal. Venham dançar comigo, venham fazer umas aulinhas. Vamos lá, vamos atingir essas outras porosidades que existem dentro da gente. Então, muito obrigado, Júlio. E só isso que eu posso dizer para agradecer. Gratidão, Caio, por ter aceitado o convite. Eu estou muito, muito feliz, porque, como eu disse, estou resgatando coisas e a sua fala, e como outras pessoas também aqui, a Bebel, minha irmã do coração, está aqui falando também que ela está sentindo essa sensação de dança, está ali acontecendo.
A Raquel também, imagino que outras pessoas também estão nesse estado aí de dança a partir da sua fala. E o quanto isso está sendo rico, como eu disse lá no início, realmente, e trazendo reflexões para uma dança que a gente está o tempo todo questionando, refletindo, e com a sua maneira aí de compartilhar os seus conhecimentos, dá uns cliques muito mais diferentes que eu preciso, que outras pessoas também sentem essa necessidade. Essas cores do preto e branco, por exemplo, está sendo formidável, porque ela traz uma outra perspectiva que nós estamos habituados a assistir lives com cores. Como é que é Uhum. assistir lives em preto e branco? E é uma relação também de reflexão da nossa visão, da nossa espera por uma live. Então, pessoal, sou muito grato novamente, e grato também a todos os queridos e queridas que eu conheço, os queridos e queridas do Caio que estão aqui, e outros que nós vamos conhecer, porque esse bate-papo é justamente para criar conexões. Em momentos agora que a gente não consegue encontrar um amigo para conversar, para falar sobre dança, não consegue encontrar um outro, não consegue encontrar um grupo que a gente possa falar do que a gente ama e ainda falar do que ama, não de uma maneira assim, nossa, vamos falar do que a gente ama. Não é. Às vezes é necessário ter assim, olha aqui, vamos pensar nisso? Pô, mas caraca, é verdade, pô, não tinha pensado, tá, para, né? Esses encontros, eles são riquíssimos. Quantas Então, vezes a mesmo. gente Quantas vezes a gente não conversando, tomando um café, não teve assim, caraca, esse bate-papo é dessa maneira. Criar conexões a partir de uma conversa informal em que a gente traz inspirações, do jeito que você fala, eu tô aqui assim, caramba, eu preciso dançar também. E Por favor, eu quero ver essa dança. vou fazer, e vou te marcar, e vou te enviar exclusivamente. E amanhã, lembrando que esse projeto se chama Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes, cujo tema de hoje foi Dança e Caos, com o queridíssimo convidado Caio Picarelli. E amanhã vamos ter mais uma live, cujo tema será Dança, Brasil e Cuba, com a querida bailarina incrível Miriam Bárbara. Ela é cubana, veio para o Brasil há alguns anos e vai compartilhar com a gente como que é essa relação da dança em Cuba, desde as danças folclóricas, as danças tradicionais, até as danças também já estabelecidas que a gente já conhece, como balé, jazz, sapateado e tudo isso contemporâneo. E ela vai falar para a gente como que é essa relação da dança no país dela. A gente vai fazer esse intercâmbio Brasil e Cuba, esse bate-papo, tá certo, pessoal? Se tiverem dúvidas Incrível. sobre como funciona, sobre sugestões também, é só escrever um direct para mim, tá certo? É isso. Ótima noite a todas e todos. Mantenham-se todas e todos em segurança. E estou aberto a próximos convites, Júlio. Tenho certeza que amanhã vai Yeah! ser deslumbrante. Uma ótima Nossa! para todo mundo. Pessoal, Boa um sorte. beijo. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Na verdade, a gente tem 1 minuto e 15. Quem quiser falar mais alguma coisa, a Alguém tem gente. uma pergunta? Yes. Porque o Instagram é assim: deu 1 hora, ele, sem cerimônia, ele encerra. Então temos Olha, 1 minuto. vamos então encerrar com dignidade antes de sermos cortados. Sim, Né? Você quer exatamente. fazer as honras? Ahn, E hoje está Bem, acabando diferente também. Hoje nunca acabou assim ah, tão tranquilo, com o tempo, porque a gente, cara, nossa, tá sendo um bate-papo bem diferente hoje, cara. Você conseguiu fazer algo diferentíssimo. que bom, tomara que seja bom para você, porque para mim foi ótimo. Sim, com certeza. Então é isso, pessoal. Temos 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2,